15h30, olha como tá quente, tem tanta coisa acontecendo nesse noticiário, gira de uma maneira tão rápida que o Irã ficou para o final, mas não menos importante. Pelo contrário, é o 5º dia da guerra, iniciada com aqueles ataques coordenados de Israel e Estados Unidos contra o Irã. De acordo com a mídia iraniana, o número de mortos no país já chega a 1.045, né? Ontem estava em 787, hoje são 1.045. E o Acácio é que traz as últimas informações, né? Tem navio da Marinha iraniana afundado, já com notícia de vários mortos. Tem tentativa do Irã alvejar a Turquia, né? Um míssil foi interceptado. Nos relate todos os últimos acontecimentos. Esses últimos acontecimentos, Amanda, primeiro oi para você, oi para quem tem em casa. Boa parte deles, pelo menos 2 deles, pelo menos o navio da Marinha iraniana que foi afundado, alguns desses acontecimentos foram citados mais cedo na coletiva do secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth. O que nós sabíamos é que esse navio foi afundado perto da costa do Sri Lanka. A Força Naval do Sri Lanka, que deu as primeiras informações, que resgatou alguns dos sobreviventes desse navio, cerca de 32. Mais de 80 morreram, 87 corpos, e cerca de 60 pessoas, cerca de 60 tripulantes continuam desaparecidos, que é um navio que carregava 180 pessoas, o navio Soleimani. O Pete Hegseth chegou até a fazer uma piada de mau gosto, dizendo que o Soleimani apanhou 2 vezes, porque é um dos líderes que já foi eliminado e agora o navio afundou. Além disso, um acontecimento importante, como você mesmo citou, a OTAN interceptou um míssil sobre o espaço aéreo da Turquia. E isso é importante e pode mudar muito o cenário no local, porque a Turquia faz parte da OTAN e isso poderia levar a OTAN a acionar o artigo 5º, que é o artigo que se você ataca um dos membros da OTAN, qualquer um dos países, todos os outros países vão em defesa da OTAN e isso poderia ser o gatilho que dá start a trazer a OTAN para dentro desse conflito, né, Amanda? Você tem um mapa aí para nos mostrar dos locais bombardeados? Isso, a gente tem um mapa para os bombardeios continuam. Esse mapa separa os países que foram atacados por Estados Unidos e Israel. Estão pintados em amarelo, então são o Irã e o Líbano, lembrando que Israel faz incursões terrestres, inclusive no Líbano. O Líbano está sendo alvo desses ataques, porque a partir do território do Líbano, o grupo terrorista Hezbollah lança ataques contra Israel. O presidente libanês tenta se descolar do Hezbollah, já pediu para o Hezbollah entregar as armas, pararem com esses ataques, pediu ajuda dos Estados Unidos para intervir com Israel, para que Israel pare de realizar ataques contra o território do Líbano, mas isso parece uma coisa difícil de acontecer enquanto o Hezbollah também não parar com os ataques do Líbano para Israel. Já os países em azul, pintados de azul, são os países que foram atacados pelo Irã. Então fica muito claro, né, Amanda, como o Irã está tendo praticamente boa parte do seu território atingido por os ataques dos Estados Unidos e Israel, mas em contrapartida leva todos os países da região para dentro desse conflito que já chega no 5º dia. Tem uma estratégia clara que é de espalhamento desse conflito para outros países ali do Golfo Pérsico, né? Várias dessas monarquias árabes, algumas até que conversam com o Irã, como Omã, por exemplo, mas ele ataca esses países talvez até para gerar uma pressão de dentro para fora, para que esses países pressionem os Estados Unidos a parar. Além de, claro, toda a pressão econômica, né? Fechando o Estreito de Hormuz, provocando esse aumento no preço de energia, no aumento do preço do petróleo, do gás natural. E vários desses países, por exemplo, o Iraque teve que reduzir a metade a produção de barris de petróleo. Então, não é só uma questão logística de transporte, mas é uma questão que significa reorientar o transporte do óleo, mas é uma questão também de diminuir a produção e de alvejar até algumas refinarias desses países grandes produtores de petróleo. Aí você provoca uma inflação mundial, um aumento de custo, uma preocupação grande para a Europa e Estados Unidos. E são todos países, boa parte deles, países que abrigam bases militares dos Estados Unidos e essas bases que são atacadas. Se a gente for lembrar, a Turquia que teve um míssil interceptado no seu espaço aéreo, a Turquia já não abriga bases dos Estados Unidos, mas abriga bases que são utilizadas pelos Estados Unidos, já que é um país que faz parte do Tratado do Atlântico Norte e os Estados Unidos também fazem parte desse tratado. Então, é como você falou, o Irã
está levando, desestabilizando a região, está tentando elevar esses custos, não só a partir de ataques a infraestruturas energéticas nos países, mas agora também fechando o Estreito de Hormuz, que o próprio presidente Donald Trump falou que, se necessário, vai inclusive colocar navios da Marinha Americana para escortar os petroleiros que passam pela região. Mas no momento que a gente tem é isso, os países sendo atacados, uma desestabilização total na região e o Estreito de Hormuz, nesse momento, fechado pelas forças revolucionárias iranianas, né? Pela Guarda Revolucionária Iraniana. E mais cedo até o secretário de Defesa, né, dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, afirmou numa coletiva de imprensa que o líder de uma unidade iraniana foi morto por uma suposta conspiração, uma tentativa, um plano para assassinar o presidente Donald Trump. Also, yesterday, the leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump, and President Trump got the last laugh. E ele falou também que os Estados Unidos estão só no começo dessa guerra, que eles estão só começando. Então, veja que as informações são muito desencontradas sobre os objetivos desse conflito, sobre o tempo de duração e sobre o que motivou a justificativa para os Estados Unidos entrarem nessa guerra. Ontem ficou uma guerra de versões